Chegamos no terceiro encontro do segundo módulo, a busca. E nessa oportunidade abordaremos um tema de grande relevância. Em que momento a busca termina? Um companheiro de caminhada, Alcibar, psicólogo e expoente dos ensinamentos de Krishnamurti no Brasil, compartilhou um insight digno de ser observado. Ele disse: o primeiro despertar é o da busca, o segundo, o abandono dela. A primeira vez que compartilhei esta frase na comunidade Desnudos na Luz no Instagram, algumas pessoas me enviaram mensagens no privado buscando maiores esclarecimentos. Por qual motivo o primeiro despertar é o da busca e o segundo, o abandono dela? Esta obra extraordinária, Siddhartha, de Hermann Hesse, trata especificamente este tema. Essa obra é uma magnífica fábula que conta a história de um jovem brahmane de família de nobre estirpe chamado Siddhartha, que vivia uma vida muito confortável materialmente falando. Ele era da casta dos brahmanes. Em decorrência disso, sua família seguia rigorosamente os aspectos da religiosidade tradicional. Ele vivia para agradar o pai e aqueles que estavam à sua volta, porém, ele não agradava a si mesmo. Muita coisa já não fazia mais sentido, e embora seu pai e os mestres brahmanes houvessem compartilhado a plenitude de seu saber, tais palavras não foram suficientes para preencher o seu vazio. Ele caminhava incomodado, a incompletude, a vacuidade o acompanhava, e em dado momento ele chega no clímax da insuportabilidade e decide abandonar o seio familiar, romper com a casta hindu pré-determinada e ir para a floresta, habitar com os samanas, os yogis ascetas. E ele sai da confortável casa que até então ele morava, e na companhia de seu amigo Govinda vai para a floresta, para uma sanga de yogis, de renunciantes. E neste ambiente, Siddhartha aprende inúmeros métodos, inúmeras práticas meditativas que objetivavam a transcendência do eu. E nesta fraternidade, ele pôde ter inúmeras experiências, dentre elas, sair do corpo e experienciar o não-eu, essa dimensão oceânica que permeia o tudo. Porém, quando passavam essas experiências, os questionamentos voltavam, o vazio batia em sua porta, a incompletude, a vacuidade, e por mais que ele se submetesse às práticas de austeridade, por mais que ele seguisse rigorosamente o conselho dos mestres samanas,
aquilo não trazia significação para o seu curso existencial. Ele não se sentia realizado interiormente, até que em dado momento ele teve a oportunidade de conhecer Gotama, o Augusto Buda, o iluminado, que em dada ocasião passou próximo à floresta em que ele morava. Ele, na companhia de Govinda, foram ter com o grande mestre, com o iluminado, objetivando ouvir os seus ensinamentos. E quando lá chegaram, ouviram palavras profundas, belíssimas, palavras que reverberavam no íntimo. Govinda ficou tão impactado com as palavras de Gotama que após o seu discurso, ele se inclinou aos seus pés e pediu para ser aceito como discípulo. Siddhartha, que observava tudo aquilo, pôde compreender que, embora as palavras de Gotama fossem significativas, elas não eram a sua experiência. Por mais que Gotama tentasse colocar na ordem das palavras seu píncaro de consciência, sua dimensão altaneira, seu ser oceânico, aquilo não passaria de pequenos vislumbres. E naquele momento Siddhartha resolve abandonar os samanas, abandonar Gotama e seu amigo Govinda e tudo que tinha correspondência com a busca espiritual, pois todas as práticas, todos os métodos, todas as tentativas de se iluminar culminaram em uma grande frustração. Ele não queria mais aquilo para a sua vida. Naquele momento, ele desistiu da busca. Ele abandonou a sua caminhada, se despediu e seguiu viagem. Curiosamente, neste momento, Siddhartha experienciou um novo nascimento, um grande despertar. Ele abriu os olhos, iluminado por um sorriso, e ele teve a sensação de ter se despertado de um profundo sono. Tudo à sua volta era belo, magnífico, mágico. O azul do céu, o verde das árvores, o frescor do vento, o barulho do rio que caminhava em direção ao oceano, o cântico dos pássaros. Ele havia se dedicado na busca do Atma, de Brahma, do eu ignoto, da sua essência, e ao mesmo tempo havia se esquecido de si mesmo e do mundo à sua volta. Porém, naquele momento, ele tinha experienciado um grande despertar, justamente no momento que a busca for abandonada. Compreenda que no primeiro despertar, você busca algo no exterior, mas no segundo despertar, há um reconhecimento interior. No primeiro despertar, você sente uma energia. No segundo despertar,
você se reconhece como essa energia. No primeiro despertar, ao amante, à procura do amado. No segundo despertar, amado e amante se tornam um. No primeiro despertar, a incompletude. No segundo despertar, a plenitude. No primeiro despertar, você busca tocar o desconhecido. No segundo despertar, você é tocado por ele. Recordo-me de Shiono. A história diz que Shiono passou anos e anos estudando, mas sem encontrar a iluminação. Um belo dia, esta monge carregava um velho balde de água numa noite de lua cheia. A lua brilhava e refletia na água do balde. Em dado momento, as tiras de bambu se romperam. O balde se espatifou. As águas correram. A lua desapareceu e Shiono se iluminou. Curiosamente, ela mesmo disse: eu tentei de todas as formas segurar o balde, mas de repente o fundo soltou. Ele se espatifou. Naquele momento não havia água, não havia lua, apenas um vazio em minhas mãos. Compreenda que Shiono era uma monge e anos ela buscou a iluminação sem nada encontrar. Ela estudou exaustivamente, ela buscou e toda busca foi infrutífera. Porém, em dado momento, ela estava carregando um balde de água, despreocupada, tranquila, relaxada, distraída. Quando o píncaro da consciência se revelou em seu ser, o balde se despedaçou, a água escorreu, a lua desapareceu e Shiono se iluminou. Interessante é que ela estava distraída. Há um provérbio hindu que diz que as melhores coisas acontecem quando estamos distraídos. Lao Tzu se iluminou ao observar uma pequena folha se desprendendo de uma árvore, bailando ao sabor do vento. É bem provável que ele estava distraído, relaxado, pacificado, tranquilo. Recordo-me e quero parafrasear o insight de Thoreau. Ele diz que a felicidade, a iluminação, a realização interior é como uma borboleta. Quanto mais você corre atrás dela, mais ela se afasta. Mas em dado momento você se distrai e ela pousa em seu ombro. Compreenda que o primeiro despertar é o da busca, o segundo é o abandono dela. Moisés, segundo a história, foi instruído em toda a ciência do Egito e, curiosamente,
não há relatos de que no período de 40 anos que ele viveu no Egito, ele tenha tido alguma experiência. É bem provável que ele fosse um buscador, mas quando ele está em Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, tranquilo, despreocupado, distraído, ele contempla uma sarça que ardia e não se consumia, um arbusto natural envolto numa luminosidade sobrenatural. E em meio a essa experiência, o mistério cósmico se revela a ele. A alma do universo se expressou por intermédio do profeta Isaías dizendo: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Compreenda que o primeiro despertar é o da busca. Nesse despertar, você busca tocar, mas quando você abandona, você é tocado, você é achado, você é encontrado. Pois a busca, por mais nobre, ela transporta a sua mente para o amanhã. Seu coração fica inquieto, você fica ansioso, objetivando atingir uma meta. Mas no momento que você descansa, que você se aquieta, que você relaxa, tudo se transforma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Foi o que nos legou o salmista. Compreenda, no dia que se chama hoje, que é necessário, em dado momento, cessar a busca para que o grande mistério se faça perceptível e discernível na ambiência mais profunda do seu ser. Espero que tais palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.